E aí pessoal, aqui é o Max e hoje eu vou falar sobre anemia, muito importante, trarei para vocês hoje aqui no canal. É isso aí, antes de começar o vídeo, peço a vocês, por gentileza, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui também, me siga nas redes sociais. Você que deseja ser um patrocinador do canal, o link está na descrição do vídeo. Mais informativo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Beleza? Lembrando que posto vídeos sempre às sextas-feiras, a partir das 14 horas, pelo horário de Brasília. Me sigam nas redes sociais, não perca nenhum vídeo. Você que é novo, não me conhece, aproveite aí, conheça este vídeo, navegue com esse canal, rode a playlist aí também e conheça os outros temas que são extremamente viciantes e interessantes também. Aguardem por novidades. É isso aí, sem demora, vamos ao vídeo. Enfim, falar sobre anemia. Anemia aqui, eu tive anemia, realmente, anemia. Sim, mas na infância, né? Que anemia, no caso, né? Carne, por exemplo. Eu não tinha muito hábito de comer carne na minha infância. Então eu não comia pela manhã, eu não fazia uma alimentação adequada. O pior horário para comer para mim, pela manhã. Na minha infância era pela manhã. Pela manhã era um martírio, era um suplício alimentar-se pela manhã. Era complicado, porque eu não gostava de comer pela manhã. Então era muito complicado comer pela manhã, porque eu não sentia fome. Simplesmente porque eu não sentia fome. Então esse fator de não me alimentar corretamente pela manhã causou uma série de fatores. Com anemia, como falei para vocês. Eu comecei a sentir fadiga, cansaço, falta de ar. Devido ao quê? Ausência, né, de alimentação balanceada. Justamente pela manhã, que os médicos eles recomendam que façam a alimentação pela manhã, justamente pela manhã. Tem que ter alimentação balanceada, regulada, fortalecida, que os médicos recomendam essa alimentação, certo? Porque a primeira alimentação do dia, pela manhã. Eu não tinha esse costume, não tinha esse hábito. Então o que acontece? Eu passei por um momento muito complicado. Eu não sabia, e quando eu fui pro médico, né, fiz baterias de exames, aí foi constatado anemia. Então o que a médica falou? Passou para mim um sulfato ferroso, justamente falta de ferro, né? Porque esse ferro, ele ajuda ali a essa ausência desse suplemento aí, porque falta oxigenação adequada aí no sangue, então por isso causava anemia. Era complicado. Então eu comecei a usar esse medicamento até que regulasse. E aí a médica pegando no pé, se alimente. E aí eu começava, depois de um tempo eu parei. Aí depois tive anemia novamente. Olha os sintomas da anemia que eu tinha. Ficava com a pele pálida, pálido, cansado. Eu caminhava, daqui a pouco estava cansando, estava muito ofegante. Claro que falarei para vocês aqui de uma maneira mais específica, detalhadamente, que vocês possam entender causas, consequências que podem ser muito importantes para que vocês, que tenham filhos ou não, conheçam alguém que tem anemia ou não, que possa resolver essa situação. Que há um jeito, realmente. E hoje o que acontece? Hoje eu procuro, né, me alimentar corretamente, principalmente pela manhã, que é o horário que eu mais preciso para fazer alimentação balanceada, adequada. Também faço uso, né, de suplementos alimentares que são realmente de grande ajuda e suporte para suprir as vitaminas necessárias para o meu corpo. Mas enfim, mostrarei aqui para vocês agora mais informações detalhadas. Dê uma olhada, espero que vocês aproveitem com isso também. Oi, e aí pessoal, é isso aí. As informações detalhadas sobre anemia. Causas, consequências, tratamentos, etc. Vamos lá, anemia, o que é, tipos, sintomas e tratamentos. Vamos lá, buscar aqui fontes das informações. O que é anemia? Vou falar de uma forma bem específica aqui para vocês, certo? Vamos lá. O que é anemia? A anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como uma condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, levando à diminuição da capacidade de transporte de oxigênio, como eu falei. Por isso que causava para mim, eu sentia cansaço, fadiga, né? Entendeu? A hemoglobina é a substância que o nosso corpo utiliza para transportar o oxigênio. Ela é carregada em nosso sangue pelas hemácias ou glóbulos vermelhos. Há várias causas da anemia, porém a anemia é causada por deficiência de ferro, denominada anemia ferropriva. É muito mais comum que as demais. Estima-se que mais de 90% das anemias causadas pela carência de ferro. O ferro é um nutriente essencial para a vida e atua principalmente na síntese e fabricação das células vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio para todas as células do corpo.
Exatamente, como eu falei para vocês, o que causava anemia era exatamente se tinha cansaço, fadiga, então falta de ar, então por esse motivo, não é? Então por isso que é importante os primeiros sinais buscar uma ajuda que possa ser solucionada esse fator aí, certo? Vamos continuar. Que está falando crianças, gestantes, que estão amamentando, meninas, adolescentes e mulheres adultas em fase de produção são os grupos mais afetados pela anemia. Muito embora homens, especialmente os idosos também, possam ser afetados pela anemia. Mas a falta de alimentação, no meu caso foi falta de alimentação, que eu não gostava. Vamos lá. Classificação da anemia. Vamos continuar aqui. Há várias formas de classificar as anemias. Elas podem ser divididas pelas suas causas, pelas suas alterações que elas usam nos exames de sangue ou sua gravidade. Mas comumente explicamos que a anemia pode nascer com o indivíduo. Neste caso temos anemia hereditária, ou pode acontecer a pessoa por algo que acontece durante a vida. Neste caso são as anemias adquiridas. Tenso, né? É tenso. Hereditárias, não sabia não. Anemias hereditárias. As anemias hereditárias geralmente se relacionam a alterações genéticas e a fabricação de glóbulos vermelhos, seja a membrana que dá forma ao glóbulo vermelho, seja das substâncias que estão no seu interior, hemoglobina e proteínas, enzimas. Neste caso de anemias hereditárias, temos algumas causas comuns em nossa população, como as talassemias ou anemias de Mediterrâneo, comum em indivíduos com ascendência italiana, portuguesa e libanesa, ou ainda anemia falciforme, mais comum no Brasil, indivíduos com ascendência africana. Vamos lá, continuar aqui. Anemias adquiridas. Agora vamos ao ponto. Anemias adquiridas podem acontecer por carência de nutrientes, por alterações na medula óssea ou ainda por doença que leva a anemia por outros mecanismos. Assim, no quadro de carências de vitaminas, podemos citar a falta de ferro ou vitamina B12. Nas doenças da medula óssea, podemos citar as leucemias ou síndrome mielodisplásica. Difícil o nome, né? Já nas doenças que levam a anemia, podem outros mecanismos citados. Citamos as diversas doenças reumatológicas e infecciosas, a insuficiência renal crônica ou as alterações da tireoide. São muitos fatores, né? Estão vendo, né? O que interessa? Outra forma de classificar a anemia é pela sua causa. No sangue é fabricado diariamente em nossa medula óssea. A cada segundo são produzidos e destruídos quase 2,5 milhões de glóbulos vermelhos. Para fabricar cada hemácia é necessário a integridade da medula óssea e nutrientes adequados. Boa parte desses nutrientes vem de glóbulos vermelhos diariamente destruídos depois de circundarem por 4 meses no organismo, com seus componentes quase que integralmente reciclados. Incrível, né? Além da medula óssea e dos nutrientes necessários, uma estimulação adequada da medula por substâncias que informam a necessidade de oxigênio em nosso corpo. A mais importante é a eritropoietina, nome difícil, produzida em nossos rins. A integridade de nossa circulação também é fundamental. Se os glóbulos vermelhos são perdidos por sangramento também, podemos ter anemia. Complicado, hein? Aqui vem os tipos, né? Tipos. Anemia por falta de produção de glóbulos vermelhos. Esta é a forma mais comum de anemia. Pode ocorrer especialmente pela falta de nutrientes, como ferro, também com interrupção da produção da medula óssea e falta de eritropoietina, que pode ser ocasionada pela suficiência dos rins ou doenças inflamatórias, autoimunes ou infecciosas.
Anemia ferropriva. Aqui. Tá. A anemia ferropriva é tipo anemia decorrente da deficiência de ferro dentro do organismo, levada à diminuição da produção do tamanho e do teor da hemoglobina dos glóbulos vermelhos em massas. O ferro é essencial para a produção dos glóbulos vermelhos e seus níveis baixos no sangue comprometem toda a cascata de produção das hemácias. Rapaz, incrível, né? Saiba mais informações. Vamos lá. Anemia por deficiência de vitamina B12. Na anemia por deficiência de vitamina B12, baixa contagem de hemácias devido a pouca quantidade de vitamina no organismo. Anemia causada por deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico. No geral, são chamadas anemias megaloblásticas. A deficiência de vitamina B12 causada por falha no nosso organismo em obtê-la é chamada de anemia perniciosa. Sabia não? A anemia perniciosa é um tipo de doença autoimune que ataca os mecanismos normais de obtenção de vitamina B12 nos alimentos. Nesta doença, apesar de que você se alimentar adequadamente, a vitamina não consegue entrar no nosso corpo. Que tenso, né, pessoal? Tenso. Mas raramente a deficiência de vitamina B12 pode resultar em uma dieta deficiente desta vitamina, que é encontrada principalmente em carnes, ovos e leites. Este é um problema mais comum em vegetarianos e veganos. Veja os sintomas e tratamentos desse tipo de anemia. Vocês estão vendo aí? Uma situação afeta a outra. Porque assim, os veganos, eles têm uma dieta, um tipo de alimentação diferente, mas isso é importante. Anemia, pode causar anemia. Você vê que anemia não é tão simples. É uma situação extremamente importante, precisa ser tratada e cuidada. A anemia, eu sei que pessoas que o estilo vegano está aí na moda, mas todo cuidado tem que ser redobrado para evitar esses problemas que são agravantes sobre a anemia. Continua aqui. Anemia plástica. Anemia plástica. Esta é uma anemia rara. O risco de vida ocorre quando a medula óssea é destruída por diversos mecanismos e não consegue produzir a quantidade suficiente de glóbulos vermelhos e das demais células sanguíneas fundamentais para o nosso organismo, como os glóbulos brancos e as plaquetas. Nesta doença, a medula óssea normal acaba sendo substituída por gordura, que não produz as células adequadamente. A maior parte dos pacientes é causada por um mecanismo autoimune, que pode ser disparado por infecções. Outras doenças autoimunes, exposição a produtos químicos tóxicos. A doença pode se manifestar de diferentes formas e intensidades. Estão vendo aí, né? Penso. Anemia causada por outras doenças. Olha. Algumas doenças podem afetar a capacidade do corpo fazer glóbulos vermelhos. Por exemplo, alguns pacientes com doença renal desenvolvem anemia por falta de eritropoietina. Nome difícil. Não conseguindo finalizar a medula óssea que ela deveria fazer novos mais glóbulos vermelhos. A quimioterapia utilizada para tratar vários tipos de câncer também prejudica a capacidade do corpo de fazer novos glóbulos vermelhos, podendo causar anemia. Está vendo? Estudando e aprendendo, e uma situação vai levando a outra. Uma agravante, tá vendo? Continuar. Anemia por excesso de destruição de anemia hemolítica. Em pessoas saudáveis, os glóbulos vermelhos duram cerca de 120 dias antes de serem descartados pelo organismo. Na anemia hemolítica, os glóbulos vermelhos no sangue são destruídos antes do tempo normal, sem dar tempo de serem repostos pela medula óssea. A anemia hemolítica ocorre quando a medula óssea não é capaz de repor os glóbulos vermelhos que estão sendo destruídos. Vamos continuar aqui. A anemia hemolítica também tem a sua forma de autoimune, que ocorre quando o sistema imunológico identifica erroneamente seus próprios glóbulos
vermelhos como corpos estranhos, desenvolvendo anticorpos que atacam as hemácias, destruindo-as muito prematuramente. Rapaz. Agora vem a anemia falciforme. Vamos lá. Anemia falciforme. Anemia falciforme é um tipo de doença hemolítica hereditária, passa de pais para os filhos, caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecido com um foice, dá o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se facilmente, causando anemia. Tenso. É importante não confundir anemia falciforme com anemia ferropriva, causada por deficiência de ferro. A segunda é muito mais comum, chama-se que 90% das anemias são causadas por carência de ferro. Rapaz, meu caso, né? Vamos lá. Anemias. Anemia por perdas sanguíneas excessivas. Desse tipo de anemias são incluídas as anemias por perdas agudas, como as que acontecem com acidente ou situações hemorrágicas. Hemorragias. As perdas crônicas podem ser bem enganadoras, porque acontecem lentamente, passando pouco percebidas e permitindo que o nosso corpo se adapte à anemia, que às vezes pode ser bem grave. Exemplos desse tipo de anemia ocorrem em adolescentes e mulheres jovens, onde a menstruação pode ser excessiva, ou nas pequenas perdas crônicas que podem acontecer pelo câncer no intestino. As perdas crônicas levam a anemia por deficiência de ferro. Que tenso. As causas das anemias podem ser assim divididas. Vamos lá. Olha, causadas pelo fato do corpo não produzir células sanguíneas vermelhas suficientes, causadas por sangramentos que fazem com que você perca glóbulos vermelhos mais rapidamente do que eles podem ser substituídos, causadas pela destruição dos glóbulos vermelhos, anemia hemolíticas. Olha, fatores de risco. Nas anemias adquiridas, existem situações que podem colocar você em maior risco de desenvolver anemia. Vamos lá. Por isso que é importante. Ó, a dieta aí, ó. Uma dieta que não possui certas vitaminas. Tem uma dieta com baixa quantidade de ferro, vitamina B12 e ácido fólico aumenta o risco de anemia. Este risco é bem maior em pessoas com necessidade maior de ferro, com crianças, crescimento e gestantes. Um adulto com carência de ferro ou vitamina B12 deve ser investigado por médico antes de se atribuir anemia à falha da vitamina da dieta. Vamos lá. Distúrbios intestinais. Ter uma desordem intestinal afeta a absorção de nutrientes no intestino delgado, como doenças de Crohn e doenças celíaca. Coloca você em risco de anemia. Penso. Vamos lá. Menstruação. Em geral, as mulheres que não chegam ainda na menopausa apresentam risco de anemia ferropriva do que homens e mulheres na pós-menopausa. Isso porque a menstruação causa perda de glóbulos vermelhos. Exatamente, sangramentos, né? Foi dito. A gravidez. Você é a pessoa que está grávida, não tomando multivitamínico com ácido fólico, você está com risco de aumento das anemias também. Condições crônicas. Vamos lá. Vamos ler aqui. Se você tem câncer, como mielofibrose, insuficiência renal, ou outra condição crônica, você pode estar em risco de anemia, doença crônica. Essas condições podem levar a uma escassez de glóbulos vermelhos. Cirurgia bariátrica. Interessante, né? Partindo para a cirurgia agora. Cirurgias que removem o estômago ou do duodeno, e cirurgias bariátricas diminuem a capacidade de absorção de vitamina B12 e do ferro. Todo paciente que faz esse tipo de cirurgia tem de ser preparado e depois acompanhado para impedir a anemia pós-operatório. Esta tem sido a causa emergente da anemia
por deficiência de ferro ou vitamina B12. Aqui vem os sintomas da anemia, como mencionei anteriormente, né? Como me sentia, mas aqui é a forma mais explícita, detalhada. Os sintomas da anemia são inespecíficos, necessitando de exames laboratoriais de sangue para que seja confirmado o diagnóstico. Os principais sinais e sintomas de anemia são fadiga generalizada, anorexia, falta de apetite, né? Palidez na pele, mucosas, parte interna do olho, gengivas. Nas anemias hemolíticas, os olhos podem ficar amarelados, menor disposição para o trabalho, dificuldade de aprendizagem nas crianças, falta de ar, tonturas, dor no peito, mãos e pés frios. Vamos lá. Dor de cabeça, apatia, né? Vontade de comer substâncias não alimentares como gelo ou arroz cru, formigamento nas mãos e pés. Rapaz, os sintomas da anemia são inespecíficos, necessitando de exames laboratoriais de sangue confirmando o diagnóstico. Enfim, tem que buscar ajuda médica. Uma vez apresentado o quadro de cansaço, fraqueza, indisposição, amarelamento de pele e mucosas, o paciente deve procurar um médico para diagnóstico adequado, sem necessário procurar o hematologista. Aí a consulta médica, especializadas, né? Especialistas que pode diagnosticação clínico geral, hematologista, endocrinologista. Esta preparada para a consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. Desta forma você pode chegar a consultar com algumas informações. Enfim, aqui vou olhar uma lista com todos os sintomas, quanto tempo aparecem, histórico médico, condições do paciente, medicamentos, suplementos que tomem regularmente. Se possível, peça uma pessoa para acompanhar. Isso é importante. O médico provavelmente, né, fará uma série de perguntas. Parece entrevista de emprego, né? Mas são importantes. Quando você começou a ter sintomas, seus sintomas são constantes, são graves. Aqui são as perguntas que o médico vai falar, se é vegetariano, se não é, se come legumes, se não come, se bebe álcool, se é fumante. Aqui são uma série de perguntas que ele faz aqui. São importantes para saber o diagnóstico preciso e detalhado. Enfim, importante, né? Vou ler aqui. Também é importante levar suas dúvidas para a consulta por escrito, começando pela mais importante. Isso garante que você conseguirá respostas para todas as perguntas relevantes antes de consultar acabar para a gordura do fígado. Isso é importante. Aqui tem umas perguntas, né? Causa mais prováveis sintomas, exames, anemia provável, tratamentos, efeitos colaterais. Aí está falando das condições de saúde. Enfim, são perguntas que precisam ser respondidas para que o médico saiba como lidar, fazer o tratamento adequado. Vamos lá. Aqui, não hesitem em fazer outras perguntas, caso elas ocorram no momento da consulta. Aqui o diagnóstico, né, pessoal? Isso aqui é importante. Vamos lá. Para o diagnóstico da anemia, é necessário recorrer aos indicadores laboratoriais hematológicos. O nível de hemoglobina é um dos indicadores que tem sido amplamente utilizado em inquéritos epidemiológicos para anemia, além de ser considerado adequado em um diagnóstico preliminar para o levantamento em campo. O indivíduo está com anemia quando? Aqui a taxa, né? Vocês podem olhar aqui, que é, se você tem um exame de sangue, verifica a parte que fala hemoglobina, hemácias, e tem lá pelo menos eu faço, geralmente eu faço a verificação. Tem um valor do exame de sangue, né, da hemoglobina, como está atualmente, e tem um valor referência, que esse valor referência tem que estar mesmo no padrão, no mesmo número. Por exemplo, eu fiz um exame de hemoglobina, tá marcando 100. Aí lá, o valor referência tá marcando lá
100 também, tá idêntico, então não há problema algum. Vamos supor aqui, aí vamos supor homens, menor que 13, aí o valor referência lá, tá, menor que 13 também, então estou adequado, né? Então é uma situação que posso estar aqui com anemia, mas se o valor referência lá tiver, vamos supor, aí tem menor que 13, lá tem maior, lá está no valor que eu deveria estar, mas está batendo menor aqui, então estou anêmico. Mais ou menos, só para vocês terem uma noção, para quem nunca observou, que nunca fez essa análise. Estou falando como leigo, entendeu? Mas enfim, continua aqui. Aqui tem os exames. Exames apropriados são exames físicos durante a consulta para analisar os sintomas. Hemograma completo detecta a taxa de hemoglobina, se está baixa, se o formato dos glóbulos vermelhos está alterado. Exames laboratoriais para analisar as deficiências de vitaminas. Aqui, se você recebeu o diagnóstico de anemia, seu médico pode solicitar esses exames adicionais para determinar o tipo de anemia. Por exemplo, tratamento, anemia ferropriva. Geralmente para essa forma de anemia, geralmente envolve tomar suplementos de ferro para dar mudança à sua dieta, é essencial determinar sua causa. Apesar da dieta pode ser uma causa, a deficiência de ferro é mais frequentemente causada por menstruações excessivas e sangramentos intestinais, sendo uma pista das condições que podem ser tratadas cedo como cânceres intestinais. Se a causa subjacente, deficiência de ferro ou perda de sangue, além de menstruação, a fonte de sangramento ser localizada e interrompida, isso pode envolver a cirurgia. Penso, né? Aqui falta vitaminas. Isso é mais simples, né? Porém é mais fácil. Tratamento de ácido fólico, né? Deficiência, vitamina B12, pode ser suplementos dietéticos e aumentam os nutrientes em sua dieta. Se o sistema digestivo tiver problemas de absorver vitamina B12, alimentares que você come pode precisar de injeções de vitamina B12. No início você pode receber injeções todos os dias. Já pensou? Tenso. Eventualmente você precisará tomar apenas uma vez por mês, que pode continuar para a sua vida, dependendo da sua situação. Aqui tem medo de injeção, não quero não. Vamos lá. Anemia aplástica. Nome complicado, hein? Tratamento para essa anemia pode incluir transfusões de sangue para aumentar os níveis de glóbulos vermelhos. Você pode precisar de transplante de medula óssea, caso esteja doente e não consiga produzir células sanguíneas saudáveis. Olha isso. Anemias hemolíticas. Tratamento das anemias hemolíticas inclui tratar infecções relacionadas a tomar medicamentos que suprimem o sistema imunológico, que pode estar atacando seus glóbulos vermelhos. Nossa, dependendo da gravidade da anemia, pode ser necessária uma transfusão de sangue ou plasmaférese. Nome difícil. A plasmaférese é um tipo de procedimento de filtragem de sangue. Em certos casos, a remoção do baço pode ser útil. Diagnóstico correto é essencial para melhor tratamento. Rapaz. Anemia falciforme. O tratamento para esta anemia pode incluir a administração de oxigênio, medicamentos para aliviar a dor e fluidos orais e intravenosos para reduzir a dor e prevenir complicações. Os médicos também podem recomendar transfusões de sangue, suplementos de ácido fólico e antibióticos. O medicamento pode ser chamado hidroxiureia, que é originalmente usado contra alguns tipos de câncer, usado para tratar a maior parte dos pacientes com anemia falciforme. Recentemente, a reposição da glutamina também foi aprovada para o tratamento dessa doença. A medula óssea também, né? Enfim, tratamento para anemia. Olha só, com os medicamentos, né? Aqui está falando dos medicamentos. São muitos. Mas enfim, recomendação é para o médico, né? Que ele vai passar medicamentos corretamente para que você possa estar medicado adequadamente.
certo? Vamos continuar aqui. Ó, aqui está falando somente o médico, né? Pode saber qual medicamento para cada causa. Para cada causa um tipo de medicação, um medicamento, né? Ah, você tem uma situação lá que é mais simples. Ah, você tem uma medicação que não é para aquela causa, é para uma outra causa. Você pode agravar a situação, resolvê-la. Percebeu? Vamos lá, não façam automedicações. Beleza? Indicado para o seu caso. A dosagem correta no tratamento. Orientações. Nunca se automedique. Não interrompa o uso do medicamento sem consultar o médico antes. Entendeu? Pode ser maior. Instrução na bula. Aqui está falando. A anemia tem cura? As anemias adquiridas geralmente têm cura. Principalmente as mais comuns. Baixa ingestão, perda aumentada de ferro e deficiência da absorção de vitamina B12. As que ocorrem devido às outras causas, problemas em rins, doenças reumatológicas, são tratadas indiretamente, uma vez que o tratamento desses problemas acaba resolver anemia. As anemias são causadas por problemas medula óssea, por terem quadros mais complexos. As anemias hereditárias, por serem causas genéticas, necessitam tratamentos mais específicos. Graças a Deus tem cura, né? Importante é isso. Complicações possíveis. Seu tratamento de anemia pode causar muitos problemas de saúde, tais como fadiga severa. Quando a anemia é grave o suficiente, você pode estar tão cansado que não pode completar as tarefas diárias. Exatamente. Olha, você falando essa fadiga aqui, eu interpretei também com zika, né? Os sintomas são semelhantes: cansaço, fadiga, né? Na zika também eu tive essa situação, cansaço, falta de ar. Perceberam? Uma situação releva a outra. Por isso que não confundam, né? Tem pessoa que pode ter anemia, pensar que está tendo zika. Mas enfim, são as complicações. Crianças, mulheres grávidas podem ter deficiência, né, polato, for mais probabilidade de sofrer complicações. Parto prematuro. As complicações das crianças, né? A anemia pode estar associada a retardo no crescimento, comprometimento da capacidade de aprendizagem, desenvolvimento cognitivo, coordenação motora, linguagem, efeitos comportamentais, falta de atenção, fadiga, exaustão física, afetividade, com baixa resistência a infecções. Crianças é muito mais tenso, né? Os problemas cardíacos, batimentos cardíacos rápidos, regulares, arritmia. Quando você é anêmico, o seu coração deve bombear mais sem comentar a falta de oxigênio no sangue. É sério isso. Vai levar o coração a insuficiência cardíaca. Isso é tenso. A morte. Nossa. Qualquer anemia não tratada adequadamente pode causar a morte do paciente. Anemia ferropriva, que atinge 1 bilhão de pessoas no planeta, esteve ligada a 200 mil mortes no mundo em 2013. Você vê a importância, né? Tem que cuidar, pessoal. Cuidar. Aí, convivendo com diagnóstico, para conviver bem com a anemia é preciso seguir as orientações médicas. Pois é. Tem os complementos aqui. Tem dieta, vitamina, o zinco. Enfim. Com as vitaminas aqui, pessoal. Também B12. Que tem a prevenção, né? Enfim, prevenir aqui que é mais importante. Dieta balanceada. Enfim, espero que todos vocês tenham compreendido a importância de cuidar da saúde com anemia. Não confundir anemia com sintomas de outras doenças. Que cansaço também é provocado pelos... Às vezes a pessoa pode ter o zika e pode ter anemia também. Perceberam quão importante fazer consulta médica? A pessoa pode estar com zika e pode estar com anemia. Ou pode estar com anemia, pegar o zika. Então por isso que é muito importante passar por um especialista, fazer a consulta e fazer o tratamento adequado. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Valeu, até a próxima. Fui!